Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Estamos aqui com o nosso canal Reflexões Espiritualistas de volta hoje, trazendo um capítulo chamado Obsessão, do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel. Como vocês já sabem, nós estamos estudando esse livro, estamos quase no finalzinho dele, né? Tem mais apenas 3 capítulos para terminar o livro. E essa lição de hoje é uma das lições mais atuais, eu diria, né? Porque muitas pessoas perguntam, vão aos centros espíritas, ou procuram livros, ou buscam no YouTube respostas ao problema aflitivo da obsessão, né? Então a doutrina espírita tem respostas para isso, e grande parte dessas respostas o Emmanuel traduziu aqui neste capítulo que nós vamos estudar na tarde de hoje. Então peço a vocês que nos acompanhem, fiquem conosco até o fim do vídeo, que vocês vão ver e vão aprender sobre quais são os mecanismos obsessivos que muitas vezes levam as pessoas até a loucura ou a doença, né? Lembrando que o nosso canal Reflexões Espiritualistas é um canal dedicado à discussão de temas da espiritualidade, da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sendo assim, deixem o seu like se gostarem do conteúdo. Aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para receberem sempre novos vídeos. Acione aquele sininho de notificação, né, que avisará vocês quando chega um novo vídeo. E dentro do possível, dentro da possibilidade de cada um, compartilhem com os amigos e com as pessoas queridas aí, para que o canal possa ganhar mais relevância e ser visto por mais pessoas. No final, esse é o nosso único objetivo, tá certo? Bom, então com a ajuda de Jesus, dos amigos espirituais que nos assessoram nesse trabalho, que não é nosso, como eu sempre digo, né? Que possam nos ajudar, nos intuir, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse capítulo 27, que se intitula Obsessão. Então, vamos lá, meus amigos. Primeira parte. O Emmanuel fala o seguinte: observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si, né? Então, mediunidade, a obsessão é uma parte do mecanismo da mediunidade, né? É um dos fenômenos mediúnicos mais comuns, talvez, é o mecanismo da obsessão. Vamos ver como é que ele se processa. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados, a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então aqui tem um primeiro aprendizado para nós. Sempre que alguém fala de obsessão, pensa que se realiza entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Não, é o que o Emmanuel está dizendo aqui. Também se processam entre encarnados. Porque o pensamento, né, gente? A gente estudou aqui, é força viva. Então, se eu projeto sobre uma pessoa de forma insistente um determinado pensamento e essa pessoa responde ou seja, tem reciprocidade àquele pensamento, forma-se um elo mental, no caso infeliz, né, inferior, de forças negativas, em que esses fios invisíveis do pensamento se entrelaçam, formando uma corrente única, né? Então,
se dá o mecanismo da obsessão entre duas pessoas encarnadas, entre duas pessoas vivas, né? Não é só, então, no mundo espiritual para com o mundo terrestre que a obsessão acontece, tá certo? Então já aprendemos uma coisa nova aqui. Depois ele diz assim: a mente que se dirige a outra cria imagens. Nós já vimos esse tema aqui também, né? A mente é muito poderosa, cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se. Ou seja, não necessita da palavra e da ação para insinuar-se, basta a força do pensamento. Porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Então, é o que eu acabei de falar. Então, quando a gente começa a focar em cima de uma determinada pessoa, um determinado pensamento, mesmo que a gente não diga nada ou que não faça nada, esse nosso pensamento vai repetindo inúmeras vezes, até que atinge, então, uma força que a gente observa também em outros fenômenos na ciência, no eletromagnetismo e tal, na luz e tal, como se fosse um foco radiante que começa então a subjugar a outra criatura. Então aí ele continua: e se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, é como se fosse um circuito elétrico, né? O eletromagnético, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Chega um determinado momento, gente, que é difícil até dizer quem é o obsessor e quem é o obsediado. Porque muitas e muitas vezes o obsessor é vítima do passado. Vou me explicar. Aquele que está agindo, vamos falar de um caso de uma obsessão espiritual, tá certo? Não entre vivos. Bom, entre vivos, mas entre o vivo do mundo espiritual e o vivo do mundo terrestre aqui. Então, muitas vezes aquele obsessor lá do mundo espiritual, que nós não sabemos quem basta das vezes alguém que nós mesmos, vítimas agora, desviamos do passado. Às vezes um irmão querido nosso, que nós desviamos ou que prejudicamos e que volta para nos cobrar aquela fatura, né? A gente não se lembra mais daquilo que fez, mas ele que está lá no mundo espiritual se lembra. Então, como não consegue muitas vezes perdoar, e aí é que está, né, o perdão, por isso que o Cristo nos ensinou perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E falou mais, falou: perdoa enquanto está a caminho com a criatura, porque depois, mais tarde, talvez será muito difícil. Então, não se pode dizer claramente quem é vítima, quem é o obsessor, porque os papéis se invertem ao longo das existências. Hoje eu posso ser vítima, mas eu posso ter prejudicado aquele nosso irmão no passado de tal forma que eu sou o agressor do passado. Entendem o que eu estou dizendo? Então esse círculo de obsessor e obsediado é muito difícil de compreender. Somente os espíritos mais elevados, que conseguem ter uma visão completa das diversas encarnações anteriores, que é capaz de dizer como aquilo iniciou. Tá certo? Hoje nós estamos olhando muitas vezes os efeitos e muitas vezes desconhecemos as causas. Tá certo? Então vamos lá, a lição de hoje, uma coisa é estudar os mecanismos da obsessão, que são mecanismos mediúnicos ou hipnóticos, se vocês quiserem. Outras são as razões, os motivos por que ela se dá.
Ele continua por isso, ele continua dizendo, não há, por isso, obsessão unilateral, tá vendo? É sempre recíproca. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que entregam a mútuo fascínio. Talvez aqui está faltando um C, em que se entregam a mútuo fascínio. No livro, tanto no livro Mecanismos da Mediunidade, quanto no livro Nos Domínios da Mediunidade, quanto no livro Libertação, a gente vê muitos casos de espíritos obsessores que se sentem prejudicados por algo que aquela criatura que eles estão obsediando fizeram, né? E tem tal poder hipnótico, tal poder mental, mesmo sendo espíritos inferiores, que conseguem subjugar uma vítima a ponto de fazer ela ficar na cama em depressão, ou se sentir como se fosse um animal, né? Transmitindo imagens terríveis muitas vezes para o pensamento dela, aniquilando a capacidade dela de reação. Existem forças assim que são capazes de hipnotizar a vítima à custa dessa repetição de pensamentos negativos em cima da vítima. Então, se a vítima não se defender com os mecanismos da prece, do trabalho no campo do bem, ela poderá depois desenvolver alguma doença até, né? Então ele fala aqui, olha, na sequência. E o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem, né? Então imagine um escultor, de tanto ele bater numa determinada parte do mármore lá, ele vai dando forma para o mármore à custa da repetição daquele movimento, tá certo? E é uma pedra, é um mármore, mesmo assim ele se transforma. Então a nossa mente é muito mais frágil do que isso. Ele dá um outro exemplo aqui, ó. Lembramos-nos ainda do disco comum, ele está falando aqui do disco de vinil, tá, gente? Aquele disco antigo, não o CD, né? Em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons, fixados para repetição à nossa vontade. Ou seja, põe lá sempre naquela faixa e escuta sempre a mesma música, né? Muitas vezes a mente obsediada, né, daquele que está sendo obsediado, se assemelha à chapa de ebonite. Ebonite é um material, né, que serve para experimentos elétricos, né? Arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente, olha o parênteses, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Ou seja, sem o nosso controle consciente, quando o nosso espírito está liberto, o encontro obsessor-obsediado se dá diretamente entre espírito e espírito. Também nos livros do André Luiz, tem um livro que chama Entre a Terra e o Céu, já falei disso aqui, que um espírito corre atrás do outro no mundo espiritual, tentando alcançá-lo para criar uma briga com ele lá, para provocar, para chamar ele à razão, para tirar uma desforra. E depois o espírito, quando volta para o corpo, tem um sonho terrível de que se sentiu correndo, com alguém correndo atrás e não sabe explicar por quê. São esses casos, né? Porque quando a gente está aqui na vida encarnada, ou seja, consciente, a nossa mente tem mais força para se controlar, se defender desses ataques, né? Então ele diz assim: ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual um instrumento passivo das experiências magnéticas no cumprimento das sugestões pós-hipnóticas. Então ele está dizendo, é como
alguém que hipnotiza o outro e fala, você é um gato, você é um gato, você é um gato, você é um gato, e daqui a pouco a pessoa, quando está lá hipnotizada, está miando igual um gato. Mas é a força do pensamento do hipnotizador que provoca aquela sugestão na mente do obsediado, né? Então são processos complexos, mas são em geral processos ação e reação, onde duas pessoas têm algo em comum, e esse algo em comum é um ajuste de contas que não foi resolvido à custa do perdão, né? Por isso que o Cristo, de novo eu falo, né, nos ensinou a perdoar, porque o perdão é o remédio para isso, né? Então ele continua, o Emmanuel, ele diz assim, quanto mais nós rendamos a essa ou aquela ideia no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. Então, se você começar a dar pasto para essas ideias, elas vão tomando conta de você. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Então, gente, muitas patologias desconhecidas pelos médicos, né, principalmente as depressões, têm origem espiritual. Depois acabam se tornando em algum transtorno orgânico, que a pessoa acaba sendo tratada à custa de remédio. Mas o grande remédio está na vida espiritual, entender por que é que nós estamos tendo aquele problema e tratar de nos entendermos com aquela pessoa, né? Buscar o mecanismo do perdão, como eu já falei, né? Ou do entendimento fraterno, né? Para não cairmos nesses mecanismos aflitivos que podem nos levar, inclusive, à loucura, né? Então ele diz lá, toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Aqui tem algo bem importante, viu, gente? Então ele está dizendo, toda obsessão começa pelo debuxo, como se fosse um rascunho, por uma coisa, um rascunho vago. Então a gente tem que vigiar o nosso pensamento o tempo todo. Quando a gente começar a perceber que tem um pensamento insistentemente entrando na nossa cabeça, e esse pensamento não é bom, ou tem sugestões negativas, atenção, nós podemos estar sendo visitados por espíritos inferiores que querem nos prejudicar de alguma maneira, né? Então a gente tem que afastar esses pensamentos com o quê? Com a força do nosso próprio pensamento. Dizer, não, eu sou uma pessoa, eu sou o Túlio, eu tenho meus valores, eu tenho as coisas de bom que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo na Terra, cumpro com meus compromissos, né? Sou uma pessoa, tento ser uma pessoa, né? Estou falando em geral, assim, né? Tento ser uma pessoa boa, tenho meus defeitos, estou tentando corrigi-los, né? Então a gente tem que afastar esses pensamentos alheios que querem nos levar à tristeza, ao desalento, à depressão. Temos que afastar esses pensamentos, né? E aí, de novo, a prece. A prece é um instrumento importantíssimo, porque a gente se liga a planos mais altos da vida e consegue estabelecer uma aura defensiva em torno de nós. Tá certo? Então ele diz assim, ó, começa assim, olha a historinha, né? Hoje é um pingo de sombra, amanhã é uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de treva. Então, às vezes começa com uma coisa pequenina e depois vai crescendo, daqui a pouco formou uma imagem negativa tão grande, o cara está lá estirado no leito em depressão, pensando que ele é a pior pessoa do mundo. Não é assim, não é, né? Então aí prece, oração, prece para o seu anjo da guarda, prece para o seu espírito protetor, prece para Jesus, prece para aquele seu santo predileto, né, se você for católico, tá certo? Prece para Deus, que é todo poderoso, que pode nos ajudar.
Não tenhamos vergonha de pedir para Deus nos ajudar, né? A prece é o nosso elemento de ligação com Deus, é a força que nos une. Tanto que o Cristo, gente, o Cristo orava para Deus. Nos momentos difíceis, ele falava com Deus, né? E nos ensinou a orar, nos ensinou a oração do Pai Nosso. Não é? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, né? Pois teu poder é grande para sempre. Então, o Cristo nos ensinou a orar, falou para não nos deixe cair em tentação. Ajude-nos a perdoar, nos perdoe e ajude a perdoar aqueles que nós ofendemos. Então, a prece do Pai Nosso, gente, é um roteiro seguro que nós podemos empregar sempre que necessitarmos de um alento, de um auxílio, né? Então ele fala assim, o Emmanuel: urge, pois, que saibamos fugir desassombrados, ou seja, sem medo, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, em que, nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime, né? Então ele está dizendo, fuja da inércia, procure um trabalho, leia um bom livro, faça a prece, porque o espelho na sombra não vai refletir a luz, vai refletir a sombra, né? E ele conclui dizendo assim, dar novo pasto à mente, pelo estudo que eleve, né? Um estudo enobrecedor, ler algum livro enobrecedor, um livro útil, né? E consagrar-se em paz ao serviço incessante no campo do bem, é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Olha que maravilha, gente. Vamos refletir essa frase aqui de novo. Então, dar pasto é dar material para nossa mente pensar, através de um bom livro, de um estudo, que eleve o nosso pensamento. Pode ser também um bom filme, uma boa música, né? Consagrar-se em paz, com tranquilidade, ao serviço incessante, ou seja, nada de ociosidade, nada de inércia, trabalho. Solução é trabalho. Nossa mente vai estar ocupada, não vai ter tempo para pensar bobagem, tá? É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, né? E eu acrescentaria a prece, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito, lá para o nosso espírito eterno, e no auxílio espontâneo à vida é quem? Aos outros que nos cercam, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Tá certo? E que assim seja, gente. Que assim seja, que saibamos entender, policiar o nosso pensamento, vigiar a nossa mente, estarmos sempre em prece, fazer o bem dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, e nós estaremos sempre mais bem protegidos e bem mais defendidos. Lembrando que o Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá bom? Um beijo,
Fiquem com Deus. Nos vemos na semana que vem.